Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus, honrarmos e glorificarmos o seu nome. Precisamos. Por isso o Senhor será nosso Deus, sempre, eternamente. E nós precisamos compreender estas coisas, honrar e glorificar o seu nome. João escrevendo em Apocalipse, que é fechado de maneira muito especial no capítulo 21 e 22. E a gente entende e compreende todo o plano de Deus, toda a sua vontade de habitar conosco e que nos oferece a vida eterna. A gente precisa conhecer as Escrituras por causa disso, para entender as promessas, entender o que Deus fez, entender todo o seu operar e seu realizar, para que a gente viva segundo essa vontade, segundo o seu plano, fazendo o que é do seu desejo. A gente precisa, é urgente fazermos isso, buscarmos o conhecimento e entendimento da vontade do Senhor, para não vivermos uma religiosidade, mas vivermos segundo a perspectiva de nosso Deus e nosso Pai, glorificando e honrando o seu nome. Lá em Apocalipse 21, versos 7 e 8, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E no verso 14, do capítulo 22 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O que nós precisamos entender é que é-nos oferecido a vida por meio de Cristo Jesus. Sua morte na cruz é que nos conduz à vida de Deus. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. Mas para que alcancemos essa vida, essa oferta de Deus, precisamos entender, ter o nosso entendimento iluminado, compreendermos que precisamos arrepender, que nós, por nós mesmos, não podemos oferecer nada de bom a Deus, mas devemos negar a nós mesmos, nos submetermos à vontade do Senhor, reconhecer Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e entender que é por meio dele, somente por meio dele alcançamos a vida de Deus. Não porque merecemos, mas por causa da graça revelada, da misericórdia revelada e do entendimento iluminado. Ele é responsável por isso, por nos dar a vida de Deus, por nos conceder a oportunidade de estarmos na presença de Deus. E ele partilha conosco da vida, da natureza de Deus. Ele partilha conosco de quem Ele é. Deus, por meio de Cristo Jesus, nos faz a imagem do seu Filho. Nos dá da mente de Cristo, nos ensina sobre a vontade do Pai. Para que a gente possa crescer, amadurecer, compreender e vivermos na plenitude da vontade do Pai, expressando o Pai ao mundo. Precisamos não só ensinar, mas conduzir as pessoas ao conhecimento da vontade de Deus, vivendo na plenitude do seu querer, para que tudo isso, que são as promessas de que Deus estará conosco no nosso meio, que participaremos da vida de Deus na plenitude da sua vontade e que Ele fará nova todas as coisas. Por isso, aos covardes, aqueles que negam, aqueles que fogem, aqueles que rejeitam, aqueles que não se submetem, não farão parte disso. E Deus tem no seu plano que a oferta que Ele fez para todos os homens. Agora, o que precisamos entender, que precisamos nos sujeitar, não é vivendo uma religiosidade, não é vivendo por dogmas, por mandamentos, não é pelo empenho e pelo nosso esforço, pelo serviço que realizamos, que alcançaremos a vontade de Deus, que o agradaremos e que receberemos como recompensa a vida eterna. Pois a vida eterna não se trata do que nós fazemos para alcançar. Nós precisamos entender que ela é uma oferta.
É algo que Deus faz em nosso favor, nos concedendo. Porque nós não merecemos, porque nós não temos condições, porque nós não temos condições de fazer qualquer coisa boa que possa agradar a Deus. Mas Ele faz para que nós possamos, tendo sido feito novas criaturas, por nos submetermos à sua vontade, por negarmos a nós mesmos, por morrer para nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo, nos submetendo à sua vontade e seu querer, por termos sido feito novas criaturas. Então, nós precisamos entender que aí nós recebemos da vida, recebemos daquilo que Deus é, quem Ele é. Ele compartilha conosco da sua natureza e nos habilita para vivermos neste mundo como seus filhos. Por termos recebido tudo isso, é que nós vivemos fazendo boas obras, revelando Deus, manifestando Deus, as suas virtudes ao mundo. Pois entendemos e compreendemos que somos os embaixadores, os representantes de Deus na terra. Somos seus sacerdotes. Somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes de Deus no mundo. Fazemos não para alcançar, mas por termos sido alcançados pela misericórdia de Deus, nós o revelamos ao mundo, manifestando vida, manifestando quem Ele é. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus, entendendo que precisamos crescer, amadurecer e revelar o Pai ao mundo. Que a gente entenda isso, que a gente cresça, amadureça e revele o Senhor, certo das promessas, certos de que não se trata do que fazemos, mas do que recebemos. E que somente estarão na presença de Deus, que somente andam na presença de Deus e que somente receberão as promessas na plenitude daquilo que Deus planejou, aqueles que sujeitaram a sua vontade. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, compreender essas coisas, nos empenharmos em buscarmos o conhecimento da vontade do Senhor, pedindo-lhe por sabedoria, pedindo-lhe por graça, para que a gente possa o revelar ao mundo, como filhos, manifestando quem Ele é ao mundo. Que a gente entenda isso e nos submeta a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.